desde o final do ano passado, Deus tem colocado muito isso no meu coração sobre essa palavra. Eu tenho falado isso no meu Instagram também. Se você não me acompanha, @HelenaLima, não sei se você me acompanha por lá, @HelenaLima, cheio de pontinho. E agora, gente, novidade, eu estou me aventurando no TikTok. Então, se você tá no TikTok, vai lá me seguir, tá? Criei esse mês o TikTok e vamos ver o que vai dar, né? Se o intuito, inclusive faz até parte do contexto de hoje, né? A ousadia de estar e fazer coisas que eu não fazia. E o TikTok eu tinha um mega preconceito, vou ser bem sincera, só que eu entendi que eu preciso chegar a mais mulheres, porque a mensagem não é minha, né? Então, preciso ser obediente. Então, estou no TikTok também. Então, voltando pra cá. Eu tenho falado muito no meu Instagram sobre essa palavrinha ousadia, né? E eu percebi que... Óbvio que eu tinha crescimento, eu sou muito grata ao crescimento que eu já tive na minha carreira, na minha vida, né, na minha vida pessoal, né, coisas que eu e meu marido conquistamos, né, com a nossa família e tudo mais. Só que eu percebi que eu ainda não atingi o sobrenatural, vamos dizer essa palavrinha, o extraordinário, porque eu me limitava, pra ser bem sincera. Não era porque Deus não queria derramar, Ele não queria fazer na minha vida, mas é porque eu era medíocre, insegura, e criava um teto, muitas vezes, pra minha entrega. E aqui eu vou falar mais da carreira, tá? Eu não tinha coragem, né, e ousadia pra usar em projetos, em coisas que eu tinha vontade de fazer, mas eu não me achava capaz. E aí eu acabava fazendo o quê? O feijão com arroz, que eu sabia que eu era capaz, porque eu já tinha feito. E ano após ano eu fazia a mesma coisa, então era mais ou menos os mesmos cursos que eu entregava, né, falando do meu trabalho, as mesmas mentorias, mudava um pouco o contexto, a entrega, mas mesmo formato, nada muito ousado. E eu comecei a coçar meu nariz, e não vai brigar comigo, gente, porque é só começar a gravar o podcast, e a Gabi fica doida que edita os vídeos, porque, gente, é impressionante, é só começar a gravar o podcast que meu nariz começa a coçar. Desculpa, Gabi, vou tentar me segurar, prometo. Então, voltando pra cá. Só que eu pedi um direcionamento pra Deus, né, de 2024 pro meu ano de 2025. E Ele falou no meu coração, e eu tô falando pra você hoje isso. Helena, não espere viver o extraordinário. Não espere viver um ano, genuinamente, aquele que você fala assim, cara, que ano? Que é isso, cara? Que resultados? Onde planilhas vão ser enganadas, onde as pessoas não vão entender os resultados, aonde vai ser o sobrenatural mesmo. Não espere viver isso. Se você continuar fazendo tudo que você fez, igualzinho, do mesmo jeito, se você não for ousada, se você continuar fazendo feijão com arroz, muito bem feito, em excelência, mas feijão com arroz, igual a 2024. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Porque já mudou muita coisa por aqui, né, gente? Eu falava de marketing, branding, eu sei que tem várias alunas mentoradas que me acompanham desde essa época. E eu entendi meu chamado de cura emocional, foi desde que me entregou a patente a dele, a autoridade a dele, o que ele derrama, o que eu trago, ele que traz pra mim. Tudo bem. Só que eu podia pegar isso tudo e botar dentro de uma caixinha pequena, sabe? Limitar Deus. E é sobre isso, limitar Deus e a capacidade dele. Muitas vezes a gente faz isso, tá? Com a nossa vida. Então, eu decidi que não. Que eu ia ser ousada realmente. E desde o ano passado eu comecei a ser ousada porque eu sempre quis ter um treinamento presencial, eu nunca tinha tido. E aí, pro segundo agora, né? Que eu ainda não sei se a gente tá com vagas abertas, né? Que vai ser dia 29 de março. Já chega. Eu espero que você esteja muito empolgada. Eleve as suas expectativas, tá? Eu posso falar isso com muito temor e muita certeza. Eleve suas expectativas. Falando pra quem já se inscreveu, né? Pras meninas que vão estar lá comigo. Então, eu podia botar a mesma meta que eu botei pro outro, mas não. Eu aumentei a meta. E eu já falei pra minha equipe, falei, gente, olha só. E pro próximo, que vai ser novembro ou outubro, né? Vai ser lá pro final do ano. Se preparem, porque a gente vai dobrar a meta. Aí elas, what? Eu falei, é isso mesmo, a gente vai dobrar a meta. E eu ainda vou lançar uma outra coisa, né, lá pro meio do ano. Quem tiver, inclusive, no LPL, dia 29 de março, vai receber em primeira mão algo incrível, uma novidade que vai abalar. Eu não posso trazer muita coisa aqui, não. Mas que, cara, me tirou, assim, pensa num trem que, falando bem mineira, um trem que te tira da zona de conforto, foi isso. Então, eu tenho feito muitas coisas que tem me tirado, que tem me dado dor de barriga, pra ser bem sincera, constantemente. Só que essa dor de barriga constante que tem me apontado de que eu tô cumprindo e sendo obediente àquilo que Deus mandou fazer, que é ser ousada.
Porque quando você entende que você não precisa seguir na força do seu braço, que ele vai amparar, que ele vai te direcionar, que ele vai te dizer vai para a direita, vai para a esquerda. E quando você busca ter intimidade, que inclusive é um dos pontos que eu trabalho dentro do LPL, para que você entenda como ter essa intimidade, cara, é ele que faz, não é você. Você simplesmente se entrega ao processo. E é o que eu tenho vivido. E eu já tenho visto esse extraordinário na minha vida, sabe? De coisas que as pessoas falam, não vai dar! E vai lá e bate meta. Mas não vai conseguir! Vai lá e faz. Mas não vai... Acontece. Mas por quê? Porque simplesmente eu decidi caminhar. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala quando... Nossa, veio muito isso na minha mente agora. Ai, gente, eu não vou lembrar se tá em João, enfim. Mas aquela passagem que Pedro... Estão os discípulos no barco. E aí Jesus vem caminhando nas águas. E aí os discípulos falam, meu Deus, o que é isso? É um fantasma. E aí Jesus começa a falar com eles. Aí Pedro, né, sempre muito ousado. Pedro era ousado. A gente não é à toa, gente, que Pedro que recebeu, né, a porta realmente que liga os céus na terra. Pedro que... Pedro, a gente fala, a Bíblia fala que onde a sombra de Pedro passava, ele convertia pessoas. Onde ele abria a boca, ele convertia milhares de pessoas. Porque Pedro era ousado. E as pessoas ousadas recebem mais. Pega essa mensagem. Pessoas ousadas recebem mais. Então Pedro falou assim, Senhor, se é tu mesmo, então me faz andar na água. Fala pra eu andar na água aí que eu vou andar. E aí Jesus falou, que gosta da ousadia, né? Então vem, anda, vem. E aí Pedro não foi, gente. No lugar que assim não tinha chão, inseguro, sem certeza nenhuma, sem ver nada, ele se jogou. E ele foi, ele começou a caminhar. Só que aí o vento bateu. E a Bíblia fala, né, que ele tremeu e começou a afundar e olhou de novo para Jesus ali. E depois ele entrou no barco com Jesus, enfim. Mas o que isso quer trazer de ensinamento pra gente? Que ele tá falando a mesma coisa pra você hoje. Vem. E aí quando você toma a decisão de ir mesmo falando, cara, vai dar ruim. Tipo assim, você olha pra baixo e fala, gente, não tem condição. É água. Não tem como. Ou você na vida, tipo, cara, eu vou fazer um treinamento presencial pra mulheres, mas, tipo, eu nunca fiz. Eu vou botar tantas mulheres. Eu nunca fiz. Eu vou fazer um podcast, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, sei lá, fazer isso aqui com os meus filhos. Eu nunca fiz. Mas eu tô falando pra você, confia, vem, anda sobre a minha palavra. Eu não vou desamparar. Você só tem que ter ousadia, porque não tem como fazer essa parte por você. Você tem que começar. Isso eu não tenho como fazer por você. Você tem que caminhar. E Pedro foi ousado. E ele começou a caminhar no V, ele começou a caminhar no E, ele começou a caminhar no M, no VEM, e as coisas começam a acontecer. Mas precisou uma primeira ousadia para viver o extraordinário. Caraca, velho. Isso não é folclore, gente. Isso é real. Um homem comum, andou sobre as águas, porque Jesus não era comum, Jesus era Deus, mas um homem comum pôde andar sobre as águas. Cara, isso é extraordinário. Isso me faz lembrar também Moisés com um cajado abrindo o Mar Vermelho. Ele teve que ser usado para acreditar que um cajado, que antes só amparava ele na velhice dele, por isso que ele andava com um cajado, gente. Porque Moisés, não sei se você sabe, quando ele foi viver o ministério dele, né, o chamado dele tinha 80 anos, então o cajado era para amparar ali, para ele não cair. Um cajado, algo tão simples, frágil e tão, né, banal, foi capaz de abrir uma água, né, abrir um mar, porque ele foi ousado em acreditar e ter fé que aconteceria, e aconteceu. E isso não se limita à história de ontem, porque Deus é mesmo ontem na história deles, hoje na nossa história, e daqui a anos na história dos nossos filhos. Ele é o mesmo, ele não muda. Só que ele continua buscando mulheres ousadas para cumprirem o propósito dele. Ah, mulher, não sei você, mas quando eu entendi isso, que eu posso viver tudo que eles viveram na Bíblia, porque Deus não tem filhos prediletos, ele tem predileção por atitude, e ousadia é atitude, eu decidi ser ousada também. Ousada e usada, né, por Deus em 2025. E eu espero que você também. Eu espero que esse episódio tenha sacudido do lado daí como ressoou do lado de cá também. Eu falar isso pra você e só confirmou no meu coração muitas coisas. E eu espero de verdade que no dia 29 de março você ouse estar comigo pra entender seu chamado e ter intimidade com Deus, a liderança do Espírito Santo pra vivê-lo a partir do dia 29 de março. Eu falo que vai ser uma data realmente de renascimento, de direcionamento, de clareza. E como a Letícia, que é uma das minhas alunas, hoje é mentorada, né? Mas ela, o primeiro contato que ela teve comigo foi no LPL. E ela falou, Helena, eu juro pra você, parece meio
sei lá, né, apelativo, mas eu acordei outra mulher. Eu acordei outra mulher depois do LPL. E tudo tem mudado na vida dela. Tá sendo lindo ver ela ressoar isso dentro da casa dela, que é o primeiro ministério, e também pra fora, né? Tudo que ela tem feito fora, com o trabalho dela e através da vida dela. Se ainda tiver vagas, o link vai estar logo aqui abaixo. E se não tiver, você vai ter que entrar na lista de espera. E o próximo vai ser provavelmente lá pro final do ano. Eu espero, como eu sempre tenho falado aqui, que você não espere pra 2026 pra fazer a diferença, ser ousada e colher as bênçãos disso. Colha ainda em 2025. Entre nesse lugar. Então, se tiver vagas ainda, você vai acessar aqui abaixo. Eu te espero dia 29 de março. E eu te espero também no próximo episódio do Mente Lapadada Podcast.